Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero encontrar todos bem, espero que suas famílias estejam bem também. E o nosso desejo é que Deus derrame muita graça nessa manhã. Hoje, a nossa aula será sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a aula que começamos no domingo passado, quando falamos sobre os aspectos bíblicos, científicos do martírio, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero começar hoje de manhã orando juntamente com você, por isso eu lhe convido, feche seus olhos, encurve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa manhã, que o Senhor nos abençoe, derramando graça sobre nossas vidas, nos livrando do mal. Deus, eu te peço, nos dê uma mente sadia o suficiente para entender a Tua palavra pela ação do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, ilumina nossa mente, aquece nossos corações e nos ajude, Senhor, para que tenhamos uma vida que te agrada, para que essa aula glorifique o Teu nome e abençoe o Teu povo. Seja conosco, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero caminhar com você nessa aula de hoje em 3 partes. A primeira parte nós falaremos sobre a semana que antecede a crucificação e a ressurreição de Cristo. Na segunda parte, nós falaremos sobre a preparação do corpo e a ressurreição de Jesus Cristo. E a terceira e última parte, nós finalizaremos falando sobre as implicações da ressurreição de Cristo para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa eternidade. Vamos caminhar seguindo esse roteiro, seguindo esse esboço. Abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 10, porque é por aqui que nós começaremos hoje. Nós vamos falar sobre a importância e as implicações da ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Leia comigo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só até aqui a leitura. Irmãos, o aspecto mais importante que nós temos da obra de Cristo, que está intrinsecamente ligado, relacionado com a sua morte, é a sua ressurreição. Já surgiram algumas pessoas ao longo da história da igreja que defenderam que a ressurreição de Cristo foi espiritual e não física. Não. A ressurreição de Cristo foi física. Tanto é que ele aparece para Tomé após ressuscitar, aparece para os discípulos e diz especificamente aqui para Tomé: vem Tomé, toca em mim, pega nas minhas mãos e no meu lado e vê que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então Cristo ressuscitou fisicamente. A ideia de uma ressurreição espiritual de Cristo não é uma ideia bíblica, não parte de um ensino cristão. Essa ideia ela foi criada por um grupo que já existia na época do apóstolo João, chamado de gnósticos. Então, o gnosticismo foi uma heresia fortemente combatida pelo apóstolo João, e nós temos alguns indícios muito claros disso aqui no Evangelho de João, especificamente no capítulo 1, quando João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é a ideia de uma manifestação física, corpórea do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós chamamos de a união hipostática de Jesus Cristo, né? É a união da sua natureza divina com a sua natureza humana. Então, nós estamos tratando aqui de um aspecto físico. Cristo morreu na cruz, não espiritualmente, ele morreu na cruz fisicamente, da mesma forma que também ressuscitou fisicamente.
Tá? Então nós temos aqui esse conceito bíblico muito forte apresentado pelo apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler, quando a crença, a fé na ressurreição física de Jesus Cristo implica na salvação. Veja de novo comigo o que o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esse é o nosso ponto de partida com a aula de hoje. A ideia que nos é apresentada, a doutrina bíblica que é revelada, nos mostra que crer na ressurreição física de Jesus Cristo é um pré-requisito básico, fundamental para a salvação. Eu preciso fazer aqui uma explanação rápida com vocês sobre a última semana de Jesus Cristo. Então eu preciso que você observe o quadro que vai ser projetado a seguir quando nós mostramos a última semana de Jesus Cristo. Então, na sexta-feira, e nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, Jesus Cristo chega em Betânia, estava ocorrendo uma festa em Betânia. No sábado, no dia seguinte, era o cumprimento de Êxodo capítulo 12, a festa da Páscoa, quando o cordeiro pascal era tomado, ele era separado para aquele momento. No domingo, nós temos a entrada triunfal de Jesus Cristo, e isso é revelado em João capítulo 12, versículo 13. Um dos aspectos importantes que nós precisamos destacar é sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo. Raciocine comigo. Por que é que quando Cristo chegou em Jerusalém, nesse domingo, que os católicos chamam o Domingo de Ramos, por que é que quando Cristo chegou em Jerusalém no domingo, existia uma multidão que estava aguardando a sua chegada? O que foi que houve ali de tão extraordinário para que essas pessoas estivessem esperando Jesus Cristo e mais, aclamando Jesus Cristo como Rei, como Messias, e todos estavam louvando, Hosana, Hosana. A palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. O que foi que houve de tão extraordinário para que essas pessoas em Jerusalém se mobilizassem dessa forma? De tal maneira que os fariseus se sentiram incomodados. Os fariseus foram até Jesus Cristo e disseram: manda esse povo se calar. E aí Cristo responde, né? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. O que foi que houve de tão extraordinário ali? Eu preciso lembrar você do que aconteceu antes disso. Jesus Cristo vinha descendo desde a Galileia, passando em direção a Jericó. E lá em Jericó acontece algo muito especial. Algumas pessoas não entendem com clareza o relato bíblico do milagre de Jesus Cristo com relação aos cegos lá em Jericó. Porque um evangelho diz que Cristo estava saindo de Jericó quando ele encontrou 2 cegos e os curou. O outro evangelho diz que Cristo estava entrando em Jericó quando ele encontrou um cego, e esse cego é chamado pelo nome de Bartimeu, e curou esse cego. Algumas pessoas não entendem essa aparente contradição bíblica e dizem que isso é uma evidência de que a Bíblia não foi inspirada, de que a Bíblia não é inerrante, não é infalível e por isso não é suficiente. Então, céticos, ateus, que se deparam com essa passagem, encontram esse problema, né? Esse aparente problema. Afinal de contas, Cristo estava saindo de Jericó ou estava entrando em Jericó? Afinal de contas, ele curou um cego ou curou 2 cegos? Bom, eu digo a você que as duas coisas. Nós precisamos entender agora a geografia de Jericó. A primeira Jericó, aquela citada lá na história de Josué, a primeira cidade conquistada quando Josué entrou na Terra Prometida,
Essa primeira Jericó, suas muralhas caíram, a cidade foi conquistada e, como consequência disso, Josué amaldiçoa aquele lugar. Então, o texto bíblico, a história e a arqueologia são claros ao revelar que essa cidade não fora reconstruída. Então, o que é que acontece? Nós temos a primeira Jericó, que é a Jericó dos dias de Josué, que foi destruída, que não foi mais habitada, que ficou abandonada. Algum tempo depois, Jericó volta a ser reconstruída, mas não no mesmo local. Jericó volta a ser reconstruída a aproximadamente 1,8 km, 2 km de distância, que é onde hoje os arqueólogos encontraram recentemente aquilo que se chama de o Palácio de Herodes. Então nós já temos aqui a Jericó do Antigo Testamento, que ficou abandonada, era uma cidade de refúgio, onde leprosos, cegos, aleijados ficavam lá, excluídos da sociedade, a 2 quilômetros de distância da segunda Jericó, que era onde as pessoas moravam nos dias de Jesus Cristo. Inclusive, muitos sacerdotes que prestavam serviço no templo em Jerusalém não moravam em Jerusalém, eles moravam em Jericó. Hoje, existe a cidade moderna de Jericó. Nesse caso, nós temos agora 3 Jericós. A Jericó do Antigo Testamento, a Jericó dos dias de Jesus Cristo e a Jericó de nossos dias, que é onde a população habita, que fica nessa região conhecida hoje em Israel como Cisjordânia. Então, o que nós temos aqui é o roteiro bíblico, naquele período, repito, apenas 2 Jericós, a Jericó destruída do Antigo Testamento e a Jericó do Novo Testamento. Cristo vai descendo do alto da Galileia, fazendo esse percurso em direção a Jerusalém e passa por Jericó. Ao passar pela Jericó do Antigo Testamento, no roteiro de Cristo ela se apresenta em primeiro lugar. Ao passar por essa Jericó, saindo desse local, Cristo se depara com 2 cegos e os cura. Cristo prossegue viagem agora em direção a Jericó do Novo Testamento, que era um ponto de encontro, por assim dizer, era uma cidade que abrigava todos os peregrinos que vinham em direção a Jerusalém. Eu preciso lembrar que naqueles dias já existia assalto nas estradas. Era perigoso fazer essa viagem sozinho. Então os peregrinos que iam em direção a Jerusalém, eles se encontravam em Jericó, descansavam, se reuniam, se agrupavam naquele local para viajar em caravana rumo a Jerusalém. E aqui nós temos, nesse período de tempo, todo Israel se preparando para a Páscoa. Então, era uma prescrição bíblica que o peregrino fosse pelo menos uma vez para Jerusalém, uma vez por ano, na festa da Páscoa. Imagine, então, que todo Israel, nesse período de tempo, estava se mobilizando, se organizando para ir para Jerusalém. Dito isso, uma grande quantidade de pessoas estava em Jericó. Cristo sai da primeira Jericó, cura 2 cegos, indo em direção à primeira Jericó, ele encontra um cego que era muito conhecido naquela região, por isso que a Bíblia cita seu nome, Bartimeu. Ele cura esse cego e fica em Jericó antes de ir para Jerusalém. Então, o que é que nós temos aqui? Uma grande quantidade de pessoas que viu em um único episódio Cristo curando 3 cegos. Então, não foi um, nem foram 2. Foram 3 cegos. E qual a importância disso? A importância é que, segundo o texto bíblico do Antigo Testamento, os profetas veterotestamentários fizeram vários milagres. Nós temos profeta ressuscitando pessoas, nós temos profeta fazendo fogo descer do céu, nós temos profetas orando e descendo chuva, nós temos diversos milagres, mas nenhum profeta deu vista aos cegos. Porque dar vista aos cegos era o único sinal, o único milagre, melhor dizendo,
usado para identificar o Messias. Por isso que nós temos profetas realizando diversos milagres, mas nenhum dando vista aos cegos. Logo, em Jericó, preparando-se para entrar em Jerusalém, Jesus Cristo recebe 3 cegos e cura os 3 cegos. Então a população tem esse choque. A população fica ali extasiada, porque todo mundo se prepara para a Páscoa. Todo mundo ali conhecia o texto do Antigo Testamento. O mundo estava na iminência da chegada do Messias. E de repente vem Jesus Cristo, já famoso, tendo feito tantos milagres, tendo operado tantos sinais, e muita gente estava ali na expectativa, observando, e de repente ele cura 3 cegos em um só evento, em um só episódio. Então esse era o sinal que identificava o Messias. Parte dessas pessoas que viram esse milagre foram em Jerusalém e anunciaram. Nós vimos o Messias está aí, olha o cumprimento da Sagrada Escritura. Nós o vimos curar cegos, ele deu vista aos cegos. E a população deve ter ficado agitada ali em alvoroço. E onde ele está, onde ele está? E as pessoas que viram lá em Jericó, Cristo curando os cegos, anunciaram, ele está vindo para cá. Eis a razão pela qual Jesus Cristo chega em Jerusalém e já existe uma multidão ali aguardando ao Senhor Jesus Cristo e tratando-o como o Rei, como o Senhor. Então vamos prosseguir no nosso esboço da última semana. Acompanhe nesse quadro o que a Bíblia nos mostra. No domingo, então, nós temos a entrada triunfal. Na segunda-feira, Jesus Cristo amaldiçoa a figueira pelo fato da figueira não dar frutos. Veja, uma das coisas que nós precisamos destacar, antes de continuarmos, é que os evangelhos não possuem uma proposta cronológica dos eventos. Muitas pessoas leem os evangelhos achando que eles são biografias de Jesus Cristo. E não são. Se o evangelho fosse uma biografia de Cristo, não haveria necessidade de terem sido escritos 4 evangelhos. Bastava um, era a biografia, pronto. Mas a proposta dos evangelhos não é essa. A proposta não é apresentar os eventos da vida de Jesus Cristo em ordem cronológica. O objetivo dos evangelhos é apresentar alguns tópicos importantes, alguns aspectos importantes da vida de Jesus Cristo. Por exemplo, o Evangelho de Mateus apresenta Cristo como sendo o Rei. Marcos apresenta Jesus Cristo como sendo um servo. É por isso que Marcos não tem cronologia, não tem genealogia, melhor dizendo, de Jesus Cristo. Porque ninguém está interessado em saber quem foi o pai, a mãe, o avô, o bisavô de um servo, de um escravo. Marcos apresenta Cristo como sendo um servo. Lucas apresenta Cristo como sendo um homem perfeito. E João apresenta Cristo da perspectiva divina, apresenta Cristo como um Deus. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinópticos. Por quê? Porque eles apresentam Cristo do mesmo ponto de vista, como um homem. Apenas João apresenta Cristo como sendo Deus. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos. Mas ainda assim não são biografias. Por quê? A proposta de Mateus, que é apresentar Jesus como um rei, para fazer isso é como uma tese, né? Como um trabalho de doutorado. Ele vai fazer uma pesquisa e vai coletar da vida de Jesus aquelas passagens, aqueles momentos em que ele consegue provar que Cristo realmente é rei. Começando pelo versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por isso que ele coloca filho de Davi em primeiro lugar, porque ele quer mostrar a genealogia real de Jesus Cristo, a descendência ao trono. Então, Mateus não apresenta os eventos da vida de Jesus Cristo numa ordem cronológica, não. Ele pega partes, pedaços da vida de Cristo, agrupa para comprovar a sua tese, que Cristo é rei. Marcos faz a mesma coisa, para provar que Cristo é servo. Lucas, para provar que ele é um homem perfeito. E João, para mostrar que ele é Deus, como eu já disse agora há pouco. Dito isso, nós entendemos que
aqui, e por isso, nós temos a explicação do porquê que alguns milagres que são repetidos nos evangelhos, em Mateus aquele milagre é apresentado em um dado momento da vida de Cristo, em Marcos é apresentado em outro momento, em Lucas é apresentado em outro momento. E aí fica essa discussão, peraí, esse milagre aconteceu em qual momento da vida de Cristo? A preocupação dos escritores dos evangelhos, os evangelistas, não era mostrar em que momento da vida de Cristo esse tipo de coisa aconteceu, mas era simplesmente mostrar que aconteceu e o que isso significa, tanto para Cristo quanto para nós. Essa ideia de escrever todas as coisas numa ordem cronológica, exata, precisa, essa não é uma ideia bíblica. Esse é um pensamento que foi criado na Era da Razão, séculos 17 e 18, e mais especificamente durante o Iluminismo, século 18, quando ali é fundamentado, estabelecido aquilo que nós conhecemos hoje como metodologia científica. Então, a metodologia científica, criada no século XVIII, fruto do Iluminismo, da Era da Razão, a metodologia científica nos diz que nós devemos escrever as coisas numa ordem cronológica. Daí a ideia de uma biografia. Mas a Bíblia não foi escrita na Era da Razão, a Bíblia não foi escrita com uma proposta de metodologia científica. Ela foi escrita segundo a cultura judaica da época. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. O Novo Testamento, que é o que nós estamos tratando aqui, né? O Antigo Testamento, 3.500 anos, mais ou menos. Então, nós entendemos com isso que algumas coisas que são citadas nos evangelhos e que são localizadas numa posição anterior, isso não quer dizer necessariamente que isso tenha ocorrido antes de determinado fato, não. Pode ser que isso tenha ocorrido depois. Porque, como eu já disse e repito, a proposta dos evangelhos não é apresentar um quadro cronológico, mas apenas o relato dos eventos. Nós precisamos entender isso para poder interpretar corretamente os evangelhos. Então, isso faz parte do método de interpretação da hermenêutica para os evangelhos. E por que eu digo isso? Porque nós estamos agora vendo a última semana de Cristo, a semana que antecede a sua crucificação e sua ressurreição. E nós temos alguns eventos que nos evangelhos são localizados antes, mas que eles ocorreram depois. Eis a explicação do porquê disso. Então, vamos voltar para o nosso quadro para nós continuarmos aqui na última semana de Cristo. Então, nós temos na segunda-feira o dia em que Jesus Cristo amaldiçoa a figueira. Então, eu quero ler juntamente com você Lucas capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 33. E eu vou ler aqui numa versão bíblica antiga, Almeida, revista e corrigida, porque eu acho que nessa versão, essa passagem vai ficar mais clara com relação àquilo que eu quero expor para vocês. Vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, 31 até o 33, na versão Almeida, revista e corrigida. Veja, nós precisamos atentar para o fato de que quando Cristo fala a mesma coisa duas vezes é porque isso é muito importante. Na passagem que acabamos de ler, Cristo recebe a notícia trazida pelos fariseus que Herodes estava procurando para matá-lo. Na verdade, os fariseus não estavam preocupados
com a integridade física de Jesus Cristo. Eles estavam preocupados consigo mesmo, porque eles sabiam que Jesus já estava sendo perseguido por Herodes e que se Cristo fosse encontrado naquele lugar, Herodes poderia interpretar que Cristo estava sob a tutela, sob os cuidados dos fariseus. E se Herodes interpretasse, Herodes Antipas, se ele interpretasse as coisas desse jeito, talvez os fariseus fossem punidos por essa razão. Então os fariseus estavam preocupados apenas consigo mesmo, né? Por isso eles dizem, sai daqui, né, desaparece, porque Herodes está te procurando e a gente não quer confusão com ninguém, não. Então o que eles estão dizendo é isso. Só que Cristo manda dar um recado para Herodes. Diga aquela raposa, ou seja, diga aquele traiçoeiro, diga aquele falso, aquele enrustido, que diga a ele onde eu estou. Hoje eu estou aqui, era segunda-feira. Era o dia que Cristo tinha amaldiçoado a figueira. Diga a ele que hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar em tal lugar e na quarta-feira eu estarei em Jerusalém. Por quê? O plano de Deus não pode ser impedido. Hoje eu estou aqui, segunda-feira. Amanhã eu estarei, continuo, né, expulsando demônios, curando enfermos. E somente na quarta eu vou em Jerusalém. Porque está escrito que nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então perceba aqui duas coisas. Ou três coisas. Em primeiro lugar, Cristo já está dizendo que vai morrer, ele sabe que vai morrer, que a sua morte vai ocorrer em Jerusalém. Primeira coisa. Segunda coisa, Cristo demonstra que não está com medo. Tanto é que ele diz onde ele estará e o que ele estará fazendo. E em terceiro lugar, por duas vezes, Jesus Cristo diz onde ele estaria e quais os dias em que essas coisas aconteceriam. Então aqui nós temos uma cronologia. Cristo está dizendo, hoje é segunda, eu estou aqui, amanhã é terça, eu estarei em tal local, na quarta-feira eu estarei em Jerusalém. Aí eu vou ser preso e serei morto na quarta-feira em Jerusalém. Isso nos ensina que a ideia de que Cristo morreu numa sexta-feira está equivocada. Por quê? Primeiro, nós temos aqui no texto bíblico o relato cronológico do que Cristo está falando, segunda, terça e quarta-feira. E em segundo lugar, a Bíblia nos diz, o próprio Cristo disse isso, que um dos sinais que seria dado era o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem haveria de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então nós temos Cristo na cruz na quarta-feira, ele é posto na cruz às 9 horas da manhã, morre, 3 horas da tarde é retirado da cruz, aquele momento ali em que tudo escurece, em que ele é tirado da cruz, o seu corpo é preparado para ser levado até a tumba. Algumas pessoas argumentam assim, não, mas não poderia ser na quarta-feira, porque a Bíblia diz que era véspera do sábado, né, o Shabat. Só que nós precisamos observar um outro detalhe do texto bíblico. Veja o que a própria Bíblia diz. Vamos ler lá. João 19, 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe se quebrassem as pernas e fossem tirados. Nós precisamos atentar para aquilo que a Sagrada Escritura diz. O texto bíblico diz que era grande aquele sábado. E por que era grande aquele sábado? Nós temos o roteiro de Cristo e vamos revisá-lo mais uma vez. Acompanhe junto comigo. Na sexta-feira, Cristo chega em Betânia, João 1, 21. No sábado era o dia em que o Cordeiro Pascal era tomado, cumprindo o texto de Êxodo, capítulo 12. No domingo, a entrada triunfal, João capítulo 12, versículo 13. Na segunda-feira, amaldiçoa a figueira, quando ele recebe a mensagem dos fariseus acerca de Herodes. Ele anuncia que na segunda estaria naquele local. Na terça-feira, é mais uma vez censurado, ou faz a censura aos líderes judeus e profere o sermão da montanha. São as últimas palavras mais importantes de Cristo ali, né? Na quarta-feira, Cristo é posto na cruz,
quando ele morre, e o texto bíblico diz que era grande aquele sábado. João 19, 31, texto que nós acabamos de ler. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a descrição bíblica do que era um sábado. Na nossa cabeça, como ocidentais, sábado é apenas uma única coisa, é o dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas para o judeu existiam vários tipos de sábado. O sábado semanal, que é esse que nós entendemos. Existia o ano sabático, que trabalhavam 6 anos e ao 7º ano não trabalhavam a terra, deixavam a terra descansar. Existia um terceiro tipo de sábado, que é o ano de jubileu, 7 vezes 7, 49. No 50º ano, aquilo também era considerado um ano sabático, o grande ano do jubileu. E existia um quarto tipo de sábado, que é um feriado que ocorre durante a semana. Então, qualquer feriado que existir durante a semana, isso é chamado de Shabat, é um dia de descanso. Então, o que é que nós temos aqui? Nessa última semana de Cristo, nós temos um grande Shabat, nós temos um grande feriado. Esse feriado ocorria na quinta-feira, a festa dos pães. No sábado já seria o Shabat mesmo, então nós temos quinta e sábado feriado e a sexta-feira imprensado. Então, o grande Shabat, o grande feriado, quinta, sexta e sábado. Logo, Cristo foi posto na cruz na quarta-feira, 9 horas da manhã, morre, é tirado da cruz às 3 horas da tarde, seu corpo é levado, é preparado, é colocado na tumba. Quando o sol se põe, já começa o próximo dia. Lembre-se que o calendário do judeu não é solar, o calendário do judeu é lunar. E para o judeu, o dia não começa à meia-noite, assim como ocorre conosco. Para o judeu, o novo dia começa quando o sol se põe. Quando escurece, já é outro dia. Logo, aquilo que para nós seria a noite da quarta-feira, para o judeu já era o começo da quinta. E como essa quinta-feira era feriado, nós estamos tratando aqui então do Shabat. Então, Cristo é tirado da cruz antes que o sol se ponha, por isso essa preocupação deles em cuidar logo do corpo e colocar lá, nem deu tempo de fazer os preparativos como deveriam ser feitos de fato. Por isso que depois as mulheres voltam nas primeiras horas do domingo, né? Que as primeiras horas do domingo, né, para a gente seria a noite do sábado. É por isso que as mulheres voltam para lá, para concluir os preparativos do corpo e ver se estava faltando mais alguma coisa, porque o corpo foi preparado ali meio que apressadamente, porque isso deveria ser feito antes do sol se pôr, porque começaria o sábado, eles iriam guardar o sábado. Então, nós temos aqui a quinta, a sexta e o sábado, 3 dias em que o corpo de Cristo repousou na tumba. E a palavra de Deus nos ensina que nas primeiras horas do domingo, Cristo ressuscita. Então agora sim, nós temos quinta, sexta e sábado. O cumprimento da profecia, o cumprimento das palavras de Cristo, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, primeiras horas do domingo, que para nós, para o nosso calendário, seria a noite do sábado, para eles já era domingo, o sol se pôs, acabou o dia, começou um novo dia. As mulheres vão até a tumba e lá se deparam com a pedra fora do lugar, o corpo não estava mais ali, os anjos estavam na porta da tumba e ali elas têm a grande surpresa, né? Essa grande notícia de alegria, essa grande notícia de esperança, essa grande notícia da Páscoa, essa grande notícia da salvação. Cristo está vivo. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. E as mulheres são tomadas por esse grande choque,
são tomadas por essa enorme alegria, né, e são impactadas naquele momento. O texto bíblico nos diz que José de Arimateia, em primeiro lugar, pediu autorização a Pilatos, que lhe deu. José de Arimateia, então, usou uma tumba nova, um túmulo novo, que havia sido escavado na rocha, e esse túmulo, essa tumba escavada na rocha, ficava próximo ao local da crucificação. Então nós temos aqui uma aproximação geográfica entre a tumba e o local da crucificação, chamado de Gólgota, o lugar da caveira. José de Arimateia, então, prepara um composto feito por mirra e aloés. Nós temos aqui, essa aqui é mirra, é um produto que é extraído de uma planta e que era utilizado na preparação do corpo, e também aloés, ou conhecido hoje como aloe vera, esse produto aqui que também é extraído de uma planta chamada aloés. Então ele prepara um composto de mirra e aloés, esse composto de aproximadamente 35 quilos. Então era um composto muito grande. Isso nos mostra que Jesus Cristo não tinha um corpo tão pequeno assim. Deveria ser um homem de aproximadamente 1,80 m de altura, deveria pesar entre 80 e 90 quilos, mais ou menos. Lembre-se que Cristo era um trabalhador braçal. Ele passou toda a sua vida trabalhando, não apenas como carpinteiro, mas como tecton, um construtor. Tá? Então, o corpo de Cristo é preparado sob essas condições. Onde é que os judeus aprenderam isso? Né? Nós precisamos lembrar do Evangelho de João, capítulo 11, quando o amigo de Jesus Cristo, Lázaro, havia morrido e tinha sido sepultado segundo o costume também. Lembra que Cristo mandou tirar a porta da pedra? Ele disse, Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro veio, ele estava todo enfaixado. Cristo disse, desatai-o. Pois bem, eles aprenderam isso durante o período de escravidão no Egito. Durante o período em que os hebreus foram escravos no Egito, eles aprenderam a arte da mumificação. Só que eles não faziam da mesma forma como os egípcios faziam. Eles aprenderam apenas a conservar o corpo. Então, como era o processo realizado pelos judeus? Eles preparavam o corpo com esse composto de mirra e aloés, eles enfaixavam todo o corpo e, diferentemente dos egípcios, eles não retiravam os órgãos internos, deixavam todos preservados, eles apenas faziam a preparação do corpo com esses compostos, era uma preparação externa. Os egípcios enfaixavam, eles mumificavam todo o corpo, cobrindo inclusive o rosto. Os hebreus não. Os hebreus, eles enfaixavam todo o corpo dessa forma, mas o rosto ficava à mostra. O rosto não era coberto. Então eles enfaixavam todo o corpo, o rosto ficava à mostra e o rosto era coberto com um lenço. Eu vou passar um trecho de um vídeo para você assistir, de uma aula que eu ministrei alguns anos atrás, quando eu fiz uma réplica, né, de uma múmia, por assim dizer, para você entender como se dá esse processo. Eu quero que você assista esse trecho dessa aula e preste atenção naquilo que é dito e como era feito esse processo de mumificação. Eles preparavam o corpo, né, do morto, com esse composto à base de mirra e aloés. Então fica uma coisa muito pegajosa no corpo, mas também muito cheirosa. E aqui eles pegavam as faixas e começavam, né, a enfaixar o corpo do morto. Então o corpo do morto seria todo enfaixado, semelhante a uma múmia. Eles aprenderam isso no tempo da escravidão no Egito. Então o corpo era todo enfaixado assim, com essas ataduras, e veja, na nossa versão bíblica em português, a palavra que aparece é lençóis.
Mas o termo grego, no original, não é lençóis. A palavra que aparece é ataduras. Então nós temos 3 palavras no grego. Nós temos a palavra otonion, que é atadura, e é essa palavra que aparece no texto para falar de Cristo. O corpo de Cristo foi enfaixado, usaram otonion com ele. Existe uma segunda palavra que é utilizada no texto grego, que é a palavra sindone. Sindone é exatamente isso aqui, um lençol grande. E existe a palavra grega sudário. Sudário é isso aqui, um lenço. Ficou claro ou não? Então não dá para cobrir o corpo de uma pessoa como Jesus, que deveria ter 1,80 m de altura, deveria pesar 90 quilos. O corpo dele estava envolto, embebido, numa solução de 35 quilos de mirra e aloés. Então quando você pega uma atadura como essa aqui, feita de linho, isso aqui não é linho, né? Mas você pega uma atadura feita de linho, envolvendo o corpo, pressionando o corpo, que está embebido em mirra e aloés, com uma goma de tapioca, num local quente e seco, um local abafado. Cristo passa 3 dias ali, naquele local. Depois de 3 dias, Cristo ressuscita. É curiosa, essas afirmações são curiosas, essas afirmações bíblicas. Porque o texto diz que Maria Madalena, a outra, as 3, né? Foram até a porta da tumba. Quando chegaram lá, o anjo olha para elas e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele ressuscitou. Voltem e digam aos discípulos que ele está vivo. Aí elas voltaram, disseram aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, e quem saiu correndo foi Pedro e João. Foram correndo direto até a tumba. Só que João era mais novo do que Pedro. João correu mais, chegou primeiro. Porém, João chega na porta da tumba e fica parado. Ele vê lá aquela cena dentro da tumba e ele fica parado na porta da tumba, né, catatônico. Pedro chega depois, mas já vai entrando de tumba dentro. Sai da frente, né, que eu estou chegando. E Pedro entra. E a Bíblia diz algumas coisas que são muito interessantes, que precisam ser observadas. A Bíblia diz que Pedro entrou e Pedro se abaixou para ver. Por que ele se abaixou para ver? Se ele tivesse chegado naquela tumba e ele tivesse visto as ataduras jogadas lá de todo jeito, você poderia não acreditar que Jesus ressuscitou. O corpo dele foi roubado. Alguém desenfaixou o corpo dele todinho, levou o corpo e as ataduras ficaram jogadas lá. Ou então, não desenfaixaram ele porque ia dar trabalho demais, né? Pegaram uma faca, uma tesoura, não sei, e cortaram as ataduras, levaram o corpo e as ataduras ficaram jogadas lá, cortadas. Mas também não foi isso que aconteceu. Ou então levaram o corpo com as ataduras, com tudo. Também não foi isso que aconteceu. Porque o texto bíblico diz que quando eles entraram na tumba, eles viram as ataduras lá dentro da tumba, e ao lado das ataduras, o lenço, o sudário, que estava sobre o rosto de Jesus, e não estava mais, mas esse lenço foi dobrado e foi deixado de lado, num lugar à parte. Esse lenço que cobria o rosto de Jesus não estava mais ali no rosto de Jesus. Ele foi tirado, dobrado e colocado ao lado. Por que ele foi dobrado e colocado ao lado? Porque esse lenço não estava ainda cobrindo o rosto de Jesus. Essa é a grande beleza, uma das belezas da ressurreição de Cristo. Porque o corpo dele, como eu disse a vocês, foi preparado com mirra e aloés, foi enfaixado. Aquele produto
em contato com as ataduras, endureceram as ataduras. Cristo ressuscitou, saiu daqui de dentro e as ataduras mantiveram o formato do corpo de Cristo. Por isso que quando Pedro entra na tumba, a Bíblia diz que Pedro se abaixou. Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, por que ele se abaixou? Por que ele teve que se abaixar? João ficou parado na porta da tumba sem entender. João para na porta da tumba e diz: não, peraí, as mulheres disseram que ele ressuscitou, que ele não estava mais aqui. Pedro não, já entra direto na tumba, e quando Pedro entra na tumba, ele se abaixa. Por que ele se abaixa? Porque ele chega na porta da tumba e ele continua vendo as ataduras que mantiveram o formato do corpo de Cristo. E agora ele se abaixa para ver, cadê o corpo? Curiosamente, a Bíblia declara que, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Essa palavra lençóis de linho não é lençóis. Lençóis é sindônimo. Essa palavra é otonion. Otonion são tiras, ataduras, faixas. Né? Então, ele viu os lençóis e o lenço ao lado da cabeça dobrado. O lenço foi tirado, em primeiro lugar, para que qualquer pessoa que chegasse ali visse que ele não estava mais ali. Então, quando Pedro chega naquele local e olha dentro, o que ele vê dentro é simplesmente um espaço vazio. Cristo não apenas ressuscitou, ele saiu daqui de dentro. E as ataduras mantiveram o formato do seu corpo. Por isso que, imediatamente, assim que eles chegaram e viram isso aqui, eles creram. Por quê? Como é que alguém pode sair daqui de dentro? Eu espero que você tenha sido abençoado por esse trecho da aula, que faz parte dos cursos que nós ministramos na nossa igreja toda segunda-feira à noite. Bom, nos dias bíblicos, era costume que o servo que servia à mesa para as refeições se afastasse um pouco. E o dono da casa, que normalmente sentava à cabeça da mesa, tinha o seu lenço, né, para fazer a sua higiene pessoal durante as refeições. E quando o dono da casa se levantava, se ele deixasse o lenço todo amarrotado, né, todo desajeitado, isso quer dizer que ele teria terminado a refeição e não voltaria mais para a mesa. Porém, se ele deixasse o lenço dobrado na ponta da mesa e levantasse e saísse, na hora que o servo chegasse, veria o lenço dobrado, e isso significava que o dono da casa estava dizendo que ele aguardasse, porque o dono da casa iria voltar. Quando Cristo ressuscita e deixa o lenço que cobria o seu rosto, o sudário, dobrado num lugar à parte, ao lado daquele casulo que manteve o formato do corpo, Cristo está dando um recado muito claro. Ele está dizendo: eu voltarei. Eu vou voltar. Então o Senhor de todas as coisas está anunciando, por meio do lenço dobrado, do lenço que foi deixado à parte, a mensagem de que ele voltará, para que onde ele está, nós estejamos também. Ele está nos ensinando que não apenas ele ressuscitou, mas nós ressuscitaremos com ele, porque assim como ele foi crucificado, nós fomos também crucificados com ele. A ressurreição de Cristo é o ponto fundamental da nossa fé.
Essa é a terceira parte da nossa aula e é com isso que nós finalizaremos, apresentando para vocês as implicações da ressurreição de Cristo para a nossa fé. Ora, se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que nós dizemos, pregamos, cremos, fazemos é em vão. Então eu quero que você acompanhe comigo, de forma bíblica, o que significa crer na ressurreição de Cristo. Quais as implicações disso para as nossas vidas. Por exemplo, em primeiro lugar, veja que se não há ressurreição, o batismo não tem sentido. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Se não há ressurreição, a Santa Ceia não tem sentido. Isso está em 1 Coríntios 11, 26. Se não há ressurreição, não existe vitória sobre a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, 26. Se não há ressurreição, não existe salvação eterna. Isso está em 1 Coríntios 15, 17 e 18. Se não há ressurreição, não existe esperança na nossa ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 15, 22. Se não há ressurreição, não existe corpo incorruptível. Isso está em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Se não há ressurreição, Jesus não é Deus. Isso está em Apocalipse 1, 18. Se não há ressurreição, a Bíblia está errada. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 22 até o 32. Se não há ressurreição, a nossa pregação é inútil. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 4. Se não há ressurreição, a nossa fé é inútil. Isso está em 1 Coríntios 15, 17. Se não há ressurreição, nós não temos um sumo sacerdote. Isso está em Romanos 8, versículo 34. Então perceba que a ressurreição de Cristo é o ponto fundamental da nossa fé. Não é apenas porque Cristo morreu, mas também porque Ele ressuscitou, que nós temos contentamento, alegria, fé, convicção, força, perseverança, segurança de salvação e segurança naquilo que a palavra de Deus nos diz. É pelo poder da ressurreição que nós estamos aqui. Não apenas pelo poder da crucificação, mas é o conjunto, é a combinação de todas essas coisas. A obra de Jesus Cristo consiste não apenas na sua morte, não apenas no seu sacrifício em si, mas na consumação desse sacrifício, que é a sua ressurreição. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que eu considero muito importante sobre a ressurreição de Cristo. Romanos 10, versículos 9 e 10. O mesmo texto que nós lemos na abertura da aula. Veja, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Perceba a centralidade da ressurreição de Cristo na teologia bíblica. Por isso, nós começamos com esse texto e estamos finalizando com ele. Grandes homens na história da igreja, na história do povo de Deus, atestaram exatamente isso que nós estamos falando aqui. A importância da crença, da convicção nesse fato histórico que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, grandes estudiosos como Alfred Edersheim, que foi um judeu convertido ao cristianismo e um professor de Bíblia, conhecido especialmente pelo seu livro A Vida e os Tempos de Jesus, o Messias, publicado em 1883, que diz o seguinte: a ressurreição de Cristo pode, sem hesitação, ser chamado de o fato melhor estabelecido da história. Eu poderia citar aqui John Brodus, que foi um pastor batista americano
professor no Seminário Teológico Batista do Sul. Foi um dos pregadores mais famosos em sua época. O grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, o considerou o maior pregador vivo. Albert Henry Newman, um historiador da igreja, disse depois que talvez tenha sido o maior homem que os batistas já produziram. Então John Brodus diz o seguinte: se não sabemos que Jesus o Nazareno ressuscitou da morte, não sabemos nada da história. E se eu citar aqui J.P. Moreland, que é um filósofo, teólogo e apologista cristão americano, professor de filosofia e de teologia, que disse o seguinte: quase nenhum dos estudantes do Novo Testamento nega hoje que Jesus apareceu a um certo número de seus seguidores após a sua morte. Alguns estudiosos interpretam isso como alucinações subjetivas ou visões objetivas dadas por Deus e que não eram visões de um ser físico. Mas ninguém nega que os crentes tiveram algum tipo de experiência. O cético estudioso do Novo Testamento, Norman Perrin, admitiu: quanto mais estudamos a tradição no que diz respeito às aparições, mais firme aparece a rocha na qual elas estão baseadas. Dunn, professor de divindade na Universidade de Durham, Inglaterra, concorda. É quase impossível contradizer o fato de que nas raízes históricas do cristianismo encontram-se algumas experiências oculares dos primeiros cristãos, que as interpretaram como aparições de Jesus levantado por Deus dentre os mortos. O que dizer ainda de Thomas Arnold, irmãos, que declarou o seguinte: e eu não conheço nenhum fato da história da raça humana que esteja melhor comprovado pelas mais completas evidências de todo tipo para a compreensão de um pesquisador justo e imparcial, que o grande sinal que Deus nos deu pelo fato de Cristo ter morrido e haver ressuscitado dentre os mortos. O grande pregador, juiz americano e jurista Simon Greenleaf declarou o seguinte: por conseguinte, era impossível que eles pudessem ter persistido na afirmação das verdades que tinham narrado, se Jesus não tivera realmente ressuscitado dos mortos. E se eles não tiveram conhecido este fato com tanta certeza como qualquer outro fato. E por fim, o que falar de Flávio Joséfo, um historiador judeu naturalizado romano, que declarou o seguinte: agora havia acerca deste tempo Jesus, homem sábio, se é que é lícito chamá-lo homem, pois ele foi quem operou maravilhas. Mais à frente ele declara: ele era o Cristo. Mais à frente, um judeu naturalizado romano, Flávio Joséfo, declara que ele, Jesus Cristo, surgiu a eles vivo novamente ao terceiro dia, como haviam dito os divinos profetas, e 10.000 outras coisas maravilhosas a seu respeito. Perceba o impacto, a força, o poder da ressurreição de Cristo, que muda a história, que transforma vidas, que dá a certeza da nossa fé. Ah, irmão, eu espero que nesse momento você esteja tendo plena certeza e convicção da ressurreição de Cristo, e que ela seja viva e eficaz para ressuscitar a você também. Porque em Deus nós temos vida. A vida de Deus foi derramada em nós por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Receba um forte abraço e um cheiro no seu coração.